Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Gisele do canal Gisele Naves e essa é a playlist 100 questões para o Enem. Vamos à questão do dia. A questão de hoje é a questão número 41, ela foi retirada da prova do Enem de 2010 e a pergunta nos trouxe o seguinte enunciado. Em nosso cotidiano, usamos as palavras calor e temperatura de forma diferente de como elas são usadas no meio científico. Na linguagem corrente, calor é identificado como algo quente e temperatura média a quantidade de calor de um corpo. Esses significados, no entanto, não conseguem explicar diversas situações que podem ser verificadas na prática. Do ponto de vista científico, que situação prática mostra a limitação dos conceitos corriqueiros de calor e temperatura? Nessa tela, você pode tentar fazer a questão sozinho e na próxima nós vamos para a resolução e vamos à resolução. Eu destaquei algumas palavras aqui dessa nossa pergunta para a gente focar nela para tentar procurar a nossa alternativa correta. Destaquei a palavra calor e a palavra temperatura. Destaquei o que é linguagem corrente. Calor é identificado como algo quente e temperatura média a quantidade desse calor. Isso é a linguagem corrente. Isso é a linguagem cotidiana, não é a linguagem científica. E a pergunta, do ponto de vista científico, que situação prática mostra a limitação desse conceito? Por que esse conceito não é completo? Por que esse conceito está limitado? Ao terminar de ler esse enunciado, você percebe que essa é uma questão de termoquímica. Então vamos à termoquímica. Olha só, para organizar a nossa resposta, vamos separar algumas frases do texto, como por exemplo, aqui, uma linguagem corrente, calor identificado como algo quente, temperatura média, quantidade de calor de um corpo. Nessa ideia, se isso aqui fosse verdade, quanto mais calor fosse fornecido, maior seria a temperatura. Se temperatura é a medida do calor, quanto mais calor eu ponho, maior a temperatura será. Isso é uma frase que, se essa frase for correta, isso aqui é verdade. No entanto, olha que problema que nós temos. Durante a troca de estado físico, os materiais continuam recebendo calor, o calor continua sendo fornecido e a temperatura fica constante. Então, olha, se você tem uma substância que está pura, uma substância pura, quando ela for trocar de estado físico, quando sair do sólido para o líquido ou do líquido para o gasoso, quando ela for trocar de estado, você continua fornecendo calor e a temperatura não sobe. Se essa frase fosse verdadeira, se a linguagem corrente fosse real, quanto maior a quantidade de calor fornecido, maior seria a temperatura. E olha, para contradizer isso, quando uma substância pura troca de estado, você continua fornecendo calor e a temperatura fica constante. Do ponto de vista científico, que situação prática mostra a limitação desse conceito corriqueiro de calor e temperatura? E nós escolhemos, então, a alternativa correta, a letra A. A temperatura da água pode ficar constante durante o tempo que estiver fervendo, que é a temperatura de ebulição. Ela fica ali fixa, se estiver a nível do mar, em 100 graus Celsius. E enquanto você estiver fornecendo calor, você fornece cada vez mais calor e a temperatura continua sendo 100 graus Celsius. A mesma coisa seria na fusão desse material. Alternativa correta, letra A. O mapa mental que nós vamos construir nessa questão, nessa aula, é um mapa mental justamente de uma substância pura. A substância pura, ela tem propriedades físicas constantes. Então, na curva de aquecimento de uma substância que é pura, olha, a fusão começou nesse tempo, que seja aqui, ó. E ela terminou aqui. Durante todo o processo da fusão, a temperatura era a mesma. Por isso até você fala ponto de fusão. Você continua fornecendo calor e a temperatura continua a mesma. Até o momento em que para de acontecer fusão, você fornece calor e a temperatura aumenta. Então aqui, ó, fornece calor, temperatura aumenta. Até um ponto que chega na ebulição. A temperatura para de aumentar. Você continua fornecendo calor e a temperatura não aumenta. Ela fica constante. Começa e termina a ebulição na mesma temperatura. E nós falamos na mesma temperatura de ebulição, nós podemos falar mesmo ponto de ebulição. Até um momento em que você continua fornecendo calor e aí então a temperatura começa a subir. Esse gráfico de substância pura mostra pra gente então que aquela frase que quanto a temperatura mede o calor de um corpo não é verdadeira, porque você fornece mais calor para um corpo e a temperatura não mediu que tem mais calor. Bom, esse é o fim da nossa questão, esse é o nosso mapa mental de substâncias puras. Constrói ele lá, bonitão, na sua parede.
Talvez coloque o gráfico de uma mistura para comparar. Então é isso, eu espero vocês para a próxima questão. Até mais!